Um sentinela de pedra apresentando o farol do búgio. Na foz do rio Tejo, ergue-se um gigante de pedra, solitário, mas imponente. É o farol do búgio, guardião da entrada de Lisboa. Conhecido também como o farol de São Lourenço da Cabeça Seca, este monumento histórico é mais do que um farol. É um símbolo da história portuguesa, repleto de histórias e segredos. Desde piratas a terremotos, o farol do búgio testemunhou tudo. Erguido em um banco de areia, desafiou a fúria do mar e a passagem do tempo. A sua silhueta inconfundível, com a sua forma arredondada, é um farol para os navegantes e um ícone da cidade de Lisboa. Mas o que torna este farol tão especial? Quais são as histórias que as suas paredes guardam? Vamos embarcar numa viagem no tempo, desvendando os mistérios e a grandiosidade do farol do búgio. Nas profundezas da história, a gênese de um ícone. A história do farol do búgio começa no século XVI, uma época de ouro para Portugal, marcada pelas descobertas marítimas. D. Sebastião, o rei sonhador, idealizou uma fortaleza na foz do Tejo. O objetivo? Proteger Lisboa da ameaça de piratas e invasores. Em 1578, a primeira pedra foi lançada. O desafio era enorme. Construir em um banco de areia, fustigado pelas correntes marítimas, não era tarefa fácil. Mas a determinação era maior. Anos mais tarde, um novo rei, Filipe II de Espanha, assumiu o trono de Portugal. Decidido a reforçar as defesas da cidade, Filipe II chamou dois arquitetos italianos, João Vincenzo Casale e Leonardo Torriani. A eles foi confiada a missão de ampliar e fortalecer a estrutura inicial. Nascia assim o farol do búgio que conhecemos hoje, um símbolo da ambição e do poderio de Portugal. Uma fortaleza circular, arquitetura inovadora e imponente. O farol do búgio destaca-se pela sua arquitetura única. A sua forma circular, pouco comum para a época, foi inspirada no Castelo Sant'Angelo, em Roma. Uma fortaleza inexpugnável, capaz de resistir a qualquer ataque. Com 62 metros de diâmetro na sua base, o farol ergue-se sobre o Tejo. As suas paredes robustas, com 6 metros de altura, escondem um interior labiríntico. No centro, a torre principal, com 33 metros de altura, domina a paisagem. 2 pisos, 8 divisões, um terraço com vista privilegiada. Cada detalhe foi cuidadosamente pensado para garantir a defesa e a funcionalidade do farol. As paredes exteriores, revestidas a pedra, escondem um sistema complexo de túneis e passagens secretas. Um verdadeiro labirinto militar, pronto a travar qualquer inimigo. Canhões e faróis, o búgio em defesa e orientação marítima. O farol do búgio não era apenas uma fortaleza, era também um farol, guiando os navios que se aventuravam pela difícil barra do Tejo. A sua luz, visível a quilómetros de distância, era um sinal de esperança para os marinheiros. No topo da torre, um farol potente emitia a sua luz. A cada noite, a sua lâmpada, alimentada a azeite, cortava a escuridão. Os faroleiros, guardiões da luz, asseguravam o bom funcionamento do farol. Enfrentavam tempestades, a solidão e o perigo. Mas o búgio nunca abandonou a sua função militar. Canhões apontavam para o mar, prontos a disparar. Durante séculos, o farol defendeu Lisboa de ataques. Testemunhou batalhas navais, invasões frustradas e a fúria da natureza. Seção 5. Do cárcere à luz. As múltiplas máscaras do farol do búgio. Ao longo dos séculos, o farol do búgio desempenhou múltiplos papéis. Foi fortaleza, farol, prisão e até colégio. Cada época deixou a sua marca, moldando a identidade deste monumento singular. No século XIX, o búgio transformou-se numa prisão de segurança máxima. As suas celas úmidas e escuras acolheram presos políticos e criminosos perigosos.
Um dos prisioneiros mais famosos foi o general Gomes Freire de Andrade, herói da Guerra Peninsular e vítima da repressão política. Mas o Bugio também foi um local de ensino. Durante um período, funcionou como colégio para filhos de militares. As salas de aula, improvisadas em antigas dependências militares, ecoavam com o som das lições. O mar, omnipresente, era uma presença constante na vida dos alunos. Section 6. O terremoto e a Renascença, reconstruindo um símbolo. Em 1755, Lisboa tremeu. Um terremoto devastador, seguido de um tsunami, arrasou a cidade. O farol do Búgio, apesar da sua robustez, não escapou à destruição. A torre principal ruiu, abrindo uma ferida profunda no monumento. Mas o Búgio não estava destinado a desaparecer. O Marquês de Pombal, o homem que reconstruiu Lisboa, ordenou a sua reconstrução. As obras complexas e demoradas duraram cerca de 20 anos. Pedra por pedra, o Búgio renasceu das cinzas. A torre principal foi reconstruída, mais alta e imponente. Novas estruturas foram adicionadas, reforçando a sua capacidade defensiva. O Búgio, símbolo da resiliência portuguesa, estava de volta, pronto a enfrentar o futuro. Section 7. Rumo à modernidade. O farol do Bugio no século XX. O século XX trouxe consigo a modernidade. O farol do Bugio, outrora palco de batalhas e prisões, adaptou-se aos novos tempos. A sua função militar foi gradualmente sendo abandonada. A sua missão principal passou a ser a de guiar os navios. Em 1959, o farol foi eletrificado, abandonando a antiga lâmpada e azeite. A sua luz, agora mais potente, alcançava maiores distâncias, tornando a navegação mais segura. Mas a grande revolução chegou em 1981. Nesse ano, foi instalado um sistema automático de controlo remoto. O Búgio, pela primeira vez na sua história, deixava de ter faroleiros residentes. A tecnologia veio facilitar a sua missão, mas também retirou-lhe parte do seu romantismo e misticismo. Section 8. Tesouros escondidos. Pontos de interesse no coração do farol. Embora não seja possível visitar o interior do farol do Búgio, este guarda em si tesouros arquitetónicos e históricos. Imaginemos por momentos que podemos atravessar as suas portas e descobrir os seus segredos. No topo, o terraço oferece uma vista panorâmica do Tejo e da cidade de Lisboa. No interior, a Sala das Colunas, com os seus arcos de pedra, transporta-nos para o passado. A Praça do Infante, a Sala da Cisterna, as masmorras de São Julião, cada divisão conta uma história. E no coração do farol, encontramos a Capela da Nossa Senhora da Conceição. Revestida a azulejos, com imagens de santos e figuras históricas, é um pequeno oásis de paz e espiritualidade num local marcado pela guerra e pelo sofrimento. Section 9. Legado de pedra e luz. O significado atemporal do farol do Bugio. O farol do Bugio é mais do que um monumento. É um símbolo da história, da cultura e da resiliência portuguesa. Ao longo dos séculos, desafiou tempestades, terremotos e a passagem do tempo. Testemunhou guerras, revoluções e a transformação de Portugal. Hoje, a sua luz continua a guiar os navios, mas a sua importância transcende a função prática. O Búgio é um farol para a alma, um lembrete do passado e uma inspiração para o futuro. As suas paredes sussurram histórias de coragem, de sofrimento e de esperança. Cabe-nos a nós, portugueses, preservar este legado. Manter viva a memória do Búgio, partilhando a sua história com as gerações futuras. Porque o Búgio é um pedaço da nossa identidade. Um farol que nos guia em direção ao futuro.